Perder tempo não, vambora para o vídeo. No jogo do Corinthians, no ambiente propício, no gramado que o São Paulo conhece, com 55 mil pessoas, o São Paulo se impôs com o quarteto. Aquilo que a gente estava falando em relação a esse time principal do São Paulo, se ele é aplicável a todas as partidas. Não estou dizendo a todas as partidas sequenciais, não é, mas a partidas como visitante, por exemplo. Né? São testes desse time novo e tudo mais. Fora o fator Rian Francisco. Isso a gente não sabe ainda. A minha dúvida, até uma curiosidade, se ele vai ser relacionado para o jogo. Talvez ele ganhe a folga, porque se o Caleri vai e o André Silva vai, o time inteiro titular, mais os reservas, talvez sobre o Rian Francisco. Fosse um jogo em casa, ia estranhar se a torcida do São Paulo se o Rian Francisco não estivesse, né? E aí talvez o Zubeldia possa usar esse final de semana fora para dar a folga para os moleques da Copinha que não tiveram. É provável até que isso aconteça. O treino de São Paulo é só à tarde. Então, eu acho que serve para algumas coisas em relação ao time do São Paulo, que começa a estar remodelado até taticamente nesse início de ano. É um bom teste, né? Assim, e acho que o São Paulo, nesse aspecto, se você pegar que nós estamos entrando em fevereiro e o São Paulo já jogou contra Cruzeiro, Flamengo, Corinthians e agora Santos, é interessante para dar uma medida do time, né? Das necessidades. E a última curiosidade desse jogo em relação ao São Paulo é o Neymar não estará em campo, mas do lado do São Paulo, vários caras da geração do Neymar estarão em campo. Né? O Oscar e o Lucas são da geração do Neymar, jogaram com o Neymar, né? E não vão estar como adversários da fazer, ainda não, né? E enquanto jogou no Santos, o São Paulo foi uma das principais vítimas do Neymar. O Neymar deitava e rolava nos jogos do São Paulo. São Paulo chegou a ter versão aquele lateral paraguaio Pires. Foi contratado porque no sub-20 sul-americano foi o melhor marcador do Neymar. Foi contratado por isso. E o Neymar rebentou ele de uma forma, assim, em todos os duelos possíveis. Pois é. Então, Vessa, fala você agora sobre esse é um certo estranhamento. É um clássico com o Neymar vai chamar as atenções mesmo não estando em campo. E o São Paulo querendo comprovar o seu bom momento, vai. Eu acompanhei de perto e vivi algumas situações um pouco nessa linha com o Ronaldo, né? Quando o Ronaldo ia jogar e o adversário era tratado quase como segundo plano ou como ele fosse um sparring, né? O Ronaldo vem aí, o Ronaldo vai jogar. E é aquela coisa, normalmente esse outro lado que é tratado dessa maneira, que fica meio de lado, o papo do vestiário do treinador é um pouco isso, não estão nem ligando pra gente, é dia de festa para eles, vamos colocar água nesse chopp aí. Eu acho que vai ser um pouco nessa linha o vestiário de São Paulo, sendo bem sincero, porque o clube, Santos Futebol Clube, a torcida, vai estar desfocado. Não adianta falar que não vai estar, que os jogadores vão concentrar igual, que o vestiário vai estar... Não vai estar igual do Santos. Nada será igual do Santos. E eu acho que o São Paulo tem alguma chance de aproveitar isso daí, porque o Santos vem de derrotas, o Santos vem num mau momento. O time está pressionado, a tabela dele não está legal no grupo dele. O time tem dificuldade, tomou 3 no último jogo. A bola aérea virou um caos ali, só se fala, estava criticando a bola aérea. Então, assim, eu acho que é possível que o São Paulo tire alguma coisa. Obviamente, o Santos vai tentar levar esse ambiente para o lado positivo. Mas se alguém falar que é um jogo normal, seja de um lado ou do outro, os próprios são... É mentira, não é um jogo normal. Ele já não está sendo tratado como um jogo normal, a ponto de ter uma festa na véspera, do cara entrar no campo, já estão preparando ele descer de helicóptero. Alguém acha que isso é um jogo normal? Não é um jogo normal. E eu estou bem curioso para saber como o São Paulo vai lidar com esse tipo de coisa. Vai aproveitar esse momento de desfoque um pouco ali de jogadores do Santos, diretoria, ou não? Ou vai achar que é o meio de uma festa, acho que vai ser fácil, e aí também pode se lascar no meio de tudo isso, entra num redemoinho ali e se lasca junto. Então eu estou bem curioso para saber, mas que o jogo não é normal na minha cabeça, não é. O time, sabe, que jogou contra o Corinthians do Rafael Alcaleri. Em tese é esse time. Vai ter o treino ainda último treino ainda nessa sexta-feira. E
se tinha alguma coisa para, colocar alguma dúvida na cabeça do Zubeldia no jogo anterior dos reservas, às vezes tem um jogo reserva, um deles, ou o sistema tático, coloca uma baita interrogação na cabeça do técnico. Às vezes acontece isso. Quem pode ter colocado alguma coisa na cabeça do Beldia é o Rian Francisco, não é nenhum dos outros, né? E aí não para jogar, mas estou falando sério. Se não fosse a partida com a Portuguesa, eu teria certeza que o Rian Francisco não seria relacionado contra o Santos. Agora eu tenho uma dúvida, né? Se ele vai levar também, pode ser assim. Hoje em dia, né, nas relações de jogadores, normalmente fica no banco um a mais do que o time. Então, em vez de 23, né? Aí cabe um jogador a mais. O Zubeldia é muito assim, ele tenta. O goleiro reserva é tal, o lateral direito reserva é tal, o zagueiro. Ele vai tentando fazer um time reserva para o banco, sabe? Tipo, se acontecer alguma coisa com o Wendel, entra o Patrick. O Wendel não, daqui a pouco entra. O Enzo entra o Patrick, e assim por diante. E é possível, aí tem sempre um a mais. Dependendo da posição, pode ser, às vezes, um atacante, um zagueiro, um meio-campista. De repente, o Rian Francisco vai ser um a mais, né? Vamos aguardar ali ser relacionado. É uma curiosidade que eu tenho a partir de agora. Exatamente. Eu vou colocar, então, no ar o comunicado do Porto sobre a venda. O São Paulo é meio pego de calça curta toda vez. Ele vende, já vendemos por não sei quanto. Aí o outro time fala, não, peraí, é esse o valor. Bom, pelo menos a gente estava com a informação certa, né? Exatamente. Tá aí, aqui. Não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui. Mas lê, Tirone, porque os detalhes, rico de detalhes, é muito legal o comunicado. Comunicado oficial do Porto, o clube para onde foi o William Gomes. Em causa as contratações de William Gomes a título definitivo e de João Moreira por empréstimo e a rescisão de Wendel. O Porto chegou a acordo com o São Paulo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de William Gomes pelo valor total de 9 milhões de euros. Total de 9 milhões de euros. Clube e jogador celebraram um vínculo válido por 4 temporadas e meia até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, e o São Paulo irá assumir a responsabilidade com o mecanismo de responsabilidade devido a terceiros. Já não é mais 9 milhões. Já não é mais 9 milhões líquidos. Pedacinhos até 5%, que é ou do São Paulo, dos clubes formadores desde os 12 anos, é o São Paulo que vai pagar para esses clubes. Tá, então o São Paulo que assume essa parte aí. Então o que era 9 já não é tão 9. Isso. No contexto dessa transação, o Porto negociou também a rescisão do contrato com o Wendel, que a partir desta data passará a representar o São Paulo. Adicionalmente, Porto e São Paulo acordaram a cedência de João Moreira sem custos associados ao empréstimo. O acordo inclui a opção de compra por parte do Porto de 50% dos direitos econômicos do atleta pelo valor fixo de 2 milhões de euros. Finalmente, o Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação com essas transações. Está aí o comunicado do Porto. E aí, meu caro Arnaldo, não vai vender, não vender, tal? Se tiver que pagar para o empresário a São comissão, é o São Paulo, Paulo também. E a outra coisa, se o Moreira virar o Cafu, é 2 conto, tá deixando claro que é fixado, é 2 pode virar o Cafu lá, 2zinho na conta do São Paulo e nem R$1 a mais. Então, Arnaldo, aí a questão eu achava que era uma venda ok, do William Gomes, razoável, agora já não sei mais. Porque quando não fala como são as coisas, que capacidade que o São Paulo tem de não explicar as coisas, né? Quando o negócio é ruim, você fica com vergonha de explicar, né? Não tem segredo, né? Então, é um negócio que era ruim e ficou pior depois de oficializado, né? A questão dos 9 milhões do William Gomes e 80% dos direitos, você manter 20, é discutível, fossem 9 milhões líquidos, né? Você mantendo 20% sobre ele. É uma discussão, podia ter vendido melhor, tal, não é minutagem, jogador é promissor, tal. Eu acho que a questão do Moreira não tem discussão. Ela carece de uma explicação. Não existe você emprestar um jogador de graça para um clube exterior. É um clube que fez o jogo mais duro do mundo em relação ao Wendel, que tem mais de 30, já tem pré-contrato e está vindo de contrapeso nessa situação toda, né? Então, o negócio, eu acho que o Casares deveria explicar, é muito ruim no pacote todo. O Wendel, o William Gomes e Moreira não eram titulares, acho que o Wendel é um jogador bom, ele vai ajudar o São Paulo, evidentemente, mas o negócio, ele também teve essa situação peculiar, que ele viria daqui a 4 meses o Wendel de qualquer forma, certo? Se não viesse agora, vinha daqui a 4 meses, né? Então, eu acho que o Porto desnuda um negócio mal feito pelo São Paulo.
E ainda aí da parte do São Paulo, resta agora, eu acho que seria, no mínimo, adequado esclarecer as partes de terceiros, o percentual de formador, quanto que será abatido dessa transação, né? Que parece um presentão para o Porto, né? O Casares não se relaciona lá com o André Vilas Boas, presidente do Porto, que era treinador e tal, que explique o lado do São Paulo nessa transação, né? E aí eu acho que isso, né? Eu acho esse tipo de negócio com 2 jogadores de idades diferentes da base do São Paulo é que colocam o torcedor do São Paulo em estado de alerta sobre o que vem por aí, sobretudo o Rian Francisco. Né? Exato. Né? E acho que a situação que também o São Paulo tem 80% dos direitos do Rian Francisco, não tem ele na totalidade. Agora, aí o São Paulo renovou o contrato do Rian Francisco, tem uma multa altíssima, é verdade. O William Gomes também tinha contrato longo com multa altíssima e foi vendido por menos de 9 milhões de euros, certo? Hoje, em relação aos 3 pontos, né? Ele não disse aos conselheiros nada que ele já não dissesse à imprensa, não tivesse dito à imprensa. Em relação ao Morumbi, ele disse que não há nenhum pré-projeto ainda. Foi questionado se existiria só a W Torre, né? Parece que só a W Torre que constrói estádio no Brasil, né? Questionado se não haveria também outras empresas que poderiam participar de uma espécie de concorrência, uma licitação, para que São Paulo obtivesse o menor preço, com a maior qualidade possível. Não deu detalhes, disse que as conversas até agora são com a W Torre, são preliminares, não há sequer um pré-projeto. Quanto à Cutia, se negou a dar mais detalhes, porque disse que as conversas ainda em andamento. E quanto ao FIDIC, se limitou também a dizer que muitas notícias que saíram por aí não seriam verdadeiras e que estava tudo andando muito bem com o plano de readequação financeira e o fundo de investimento. No final da reunião, quando ele voltou para responder algumas perguntas, aliás, as perguntas foram feitas todas de uma vez para os conselheiros que se inscreveram, não é que fazia-se uma pergunta, Casares respondia à pergunta do conselheiro, e o conselheiro tinha a chance de fazer uma réplica, debater, fazer uma pergunta em cima da resposta, não. As perguntas foram feitas de uma vez e ele subiu para responder. Subiu por 2 vezes, na última vez que ele subiu, ele estava mais exaltado, né? Foi aí que ele cobrou conselheiros, disse até que a reunião naquele momento estava sendo vazada e que ele sabia quem era. Questionado para dizer, né, o nome da pessoa, ele não disse e tal, e assim encerrou-se a reunião. Arregou, né? Arregou. Eu acho se o cara tem prova, se o cara sabe quem é, fala, ué. Não tá aí dando uma de machão? A falta de transparência dessa gestão é grande, num momento muito importante para o São Paulo. Essa gestão tem uma responsabilidade muito grande e, por princípio, uma tentativa e um plano de readequação financeira, ele acho que é bem-vindo por todo mundo que quer o bem e o futuro do São Paulo. Mas, para isso, precisa haver explicações. Explicações também, inclusive, a dívida estrondosa que o São Paulo apresenta nesse momento e que foi apresentada no balancete, né, divulgada pelo Alexandre Gisbrecht, que é nosso parceiro no maior São Paulino do mundo, e ele citou nominalmente, de um jeito negativo até, uma conotação negativa, o Alexandre Gisbrecht, citado pelo presidente Casares. Ou seja, merecendo um trabalho, ele que, né, como, não vou falar que é membro da imprensa, né, mas ele trabalhou em veículos de comunicação, né, empresas de comunicação, ele ali desmerecendo o trabalho muito bem feito pelo Alexandre e pelos demais colegas aí que cobrem os bastidores do Tricolor. Acho que nessa aí o Casares, como um homem que trabalha com mídia, né, que é do nosso segmento, achei que ele foi muito mal, porque, evidentemente, quando vazou ou se vazasse qualquer coisa de algum adversário político, ele lançaria a mão disso e até enalteceria o trabalho do colega, enfim, que fizesse essa descoberta. Então, acho que é muito conveniente ele ficar aí reclamando dos vazamentos, sendo que, né, ele não trouxe nada mais do que a verdade. Alexander, só para encerrar, aguardar agora os próximos passos, né? O mês de março vai ser um mês de submissão do balanço ao conselho, né? Redação e tal, para que no mês de abril esse balanço seja votado e aprovado ou reprovado, balanço financeiro de 2024. Pode acionar o Alex, por favor. Boa. Alex, então, queria saber se você teve alguma outra informação especial aí sobre o que rolou na reunião e os seus desdobramentos, né? Como aí disse o Maurício em relação ao balancete. Eu até viu, Maurício, desmentindo aquela informação que rodou aí nos grupos de WhatsApp, de que o FIDIC,
ele teria chegado a 200 milhões ali, né? O teto do FDIC, ou a meta, melhor dizendo, do FDIC seria de 240 milhões, né? Para o São Paulo renegociar suas dívidas bancárias e centralizar tudo lá com o fundo Galápagos. Parece que está bem perto da meta. Não sei se você tem essa mesma informação, Alex, e se você quiser complementar, fica à vontade. Então, só o ponto importante desse descontentamento do Casares, acho que é muito porque ele perde a narrativa, né? E dos últimos 4 anos, o que a gestão tem tentado sempre fazer é tomar posse da narrativa, porque aí ela consegue controlar algumas coisas. Aí nessa questão ele acaba não conseguindo até controlar essa narrativa. Mas de informações, é basicamente isso que o Maurício contou, porque existe um certo receio dos conselheiros, porque, poxa, o São Paulo ele é tão grande, por que essa parceria da base não tem outras empresas, outros empresários também de olho nessa parceria? Pô, o estádio do Morumbi é o maior particular que temos hoje no Brasil. E só tem a W Torre, que fez ali com o Palmeiras e que está tendo problemas ali também com o Santos. Não tem alguma outra construtora que possa estar? Então, foi uma reunião para, de fato, tentar caçar outras coisas do Casares, que ele meio que fosse o mais aberto e sincero possível, mas como o Maurício trouxe, a reunião não foi quase que uma entrevista coletiva. Foi mais uma vez uma entrevista onde o Casares trouxe alguns pontos em que ele tentou pegar a narrativa. Coletiva, aliás, que ele foge, né? Ele só gosta de se pronunciar. Ele só gosta de se pronunciar no microfone e depois senta e não responde um questionamento sequer dos colegas que cobrem o dia a dia do Tricolor. Perfeito. E aí eu acredito até que eu falei isso quando a reunião do Conselho foi marcada. Eu acho que ele está percebendo isso, o Casares. Eu acho que esse descontrole, quando ele voltou, é um pouco disso. Eu acho que ele está perdendo força política. Eu acho que ainda não a ponto dele se tornar talvez uma pessoa sem influência lá dentro, mas antes mesmo da eleição dele, ele já tinha basicamente aniquilado a oposição. E durante também o seu primeiro mandato ele conseguiu isso, tanto que ele foi eleito sem sequer ter um adversário. Só que essa reunião, acho que mesmo com o resultado meio que ficou elas por elas, eu acho que já engrandece um pouco o lado da oposição, porque antes nem questionamentos o Casares respondia para os conselheiros. Então está começando a se criar um movimento que ainda é tímido, mas que pode ser importante aí nos próximos dias, nos próximos meses. E a gente vai entrar também, né, nessa questão das vendas do Porto, e aí eu conversei com alguns colegas e vários que deram a mesma informação que a gente deu em relação a valores de Moreira e William, e falaram, cara, pessoas diretas da alta cúpula que passou a mesma informação que passaram para você. Só que aí hoje a gente vê o Porto trazendo valores completamente diferentes. Então entra um pouco nessa questão de falta de transparência. O Casares ele não tem que ficar bravo comigo que trago a informação, com você, com o Maurício, com o Alexandre, com ninguém. Ele tem que ser transparente o máximo possível, porque foi algo que ele falou que seria na gestão e até o momento a gente viu que ele não é. Ele prefere pegar a narrativa para ele, viver naquele mundo dele, e quando a gente questiona algo nesse sentido, ele acaba sempre recuando, às vezes dando até algumas represálias, enfim. Acho que é uma gestão que, nesse segundo mandato do Casares, está começando a ficar mais problemática e ele está aos poucos entendendo isso e perdendo um pouco do controle.